Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Estou passando aqui dentro do grupo Estudo Bíblico Básico para deixar-vos mais um pedacinho do Maná dos Céus. Lembrando que depois estarei compartilhando esta mensagem em todos os demais grupos da qual faço parte. O grupo Estudo Bíblico Básico é uma sala onde eu pretendo ministrar estudo bíblico todas as quarta-feiras. Até lá eu estarei deixando um pedacinho do Maná dos Céus toda manhã. Hoje eu quero dar continuidade à mensagem que eu comecei ontem. Eu comecei ontem falando sobre a Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ontem eu falei sobre a obra do Deus Pai, que mediante a sua palavra, Ele criou todas as coisas. Hoje eu quero vos falar acerca do Deus Filho. Para falar do Deus Filho, eu quero usar a passagem que está no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 4. Aqui nós vemos que ainda fala sobre a obra do Deus Pai, onde diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muita maneira aos pais pelos profetas, neste último dia a nós falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo. Sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Muito bem, amados. Aqui nós vemos que Deus, antigamente, antes de manifestar seu Filho ao mundo, ele usava os profetas para comunicar-nos a sua vontade, os seus desígnios. Mas quando o Filho se manifesta ao mundo, Deus passa a falar por meio do Filho. Então, antes de eu afirmar a posição de Jesus na terra em relação à Trindade, quero deixar bem claro que antes dele nascer, antes dele vir ao mundo através da Virgem Maria, por obra da graça do Espírito Santo, ele, o Senhor Jesus, já estava sentado no trono da glória, porque sobre ele está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então nós vemos que no princípio, Cristo era a própria palavra, o Verbo. E a palavra, ela estava com Deus. Sendo Deus o Criador, criou todas as coisas por meio de quê? Da palavra. E a palavra era o próprio Cristo. Então, todas as coisas foram criadas por meio de quem? Por Cristo. Ele era o Verbo. E ele estava no princípio com Deus. E diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Se Cristo não existisse, nada do que foi feito iria ser feito. É isso que está no livro de João, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 3.
Então nós vemos que no princípio todas as coisas foram criadas por meio dele. O verbo que era o princípio, o verbo que era o próprio Senhor Jesus, e sobre ele também encontramos outras citações que o identifica junto ao Deus Pai, antes de vir ao mundo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem revelou. Livro de João, capítulo 1, verso 18. Então, aqui deixa bem claro que ninguém viu a Deus, mas o unigênito, o único Filho do Deus Pai, é que revelou a Deus para cada um de nós. Então, o Senhor Jesus foi a única pessoa que, do ponto de vista humano, teve mãe, mas não teve pai. E do ponto de vista espiritual, teve pai, mas não teve mãe. Isso identifica as suas duas naturezas, a humana e a espiritual. É claro que a parte espiritual dele sempre existiu, conforme já vimos. Porém, a parte humana veio à existência com o evento do seu nascimento por obra do Espírito Santo, ou seja, para a manifestação da própria Trindade. Por outro lado, convém observar que durante toda a sua existência humana, ele foi incapaz de apelar para a sua natureza espiritual, pois se isso acontecesse, o seu sacrifício seria inválido. Tinha de viver exatamente como qualquer outro ser humano, pois, embora sendo filho de Deus, ele se despojou de toda a sua plenitude da glória para assumir a posição de um cordeiro, de um animal que fosse sacrificado pelo nosso pecado. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, verso 29. A prova disso foi quando o diabo tentou para que transformasse a pedra em pão. Ele não fez. Ele não usou a sua autoridade espiritual. Se Jesus, por acaso, cedesse àquela tentação e transformasse a pedra em pães, então estaria usando dos recursos divinos, consequentemente deixando ainda que por alguns momentos a sua natureza humana. Então Jesus, enquanto ele viveu aqui na forma humana, ele viveu 100% humano. Então já não poderia mais ser como um cordeiro para o sacrifício se ele usasse a natureza espiritual. Pois se tivesse usado o seu próprio direito para transformar pedra em pães, poderia se utilizar dos mesmos recursos para não sofrer como um cordeiro sacrificial. A sua natureza humana pendurou por todo o tempo até a morte. Tanto o que em passagem da Bíblia encontramos a expressão humana da parte dele, pois como Jesus chorou, que está no livro de João, capítulo 11, verso 35. Um ser espiritual não poderia chorar. Jesus dormia. Um ser espiritual não dorme, porque a Bíblia diz claramente que o Senhor jamais dormitará. Em Mateus 8, verso 24. Ele se sentiu só na cruz. Ele sentiu sede quando estava na cruz. Ele diz, tenho sede, né? Então, nós vemos que quando ele estava na cruz, sentiu sede, ele expressou essa sede que está no João, capítulo 19, verso 28. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Mateus capítulo 4, verso 2. Por essa evidência, podemos
ver que o Senhor Jesus manteve a sua humanidade para poder servir como um sacrifício em favor de todas as pessoas. Deus havia determinado o seguinte: a alma que pecar, essa morrerá, que está em Ezequiel capítulo 18, verso 4. Ora, tendo Adão cometido o pecado, não somente estava condenando a si mesmo a morrer, mas passando também para a humanidade a semente do pecado e, consequentemente, a morte. Então, todos nós, amados, todos nós que nascemos depois da vinda de Adão, depois do pecado que Adão cometeu, todos nós nascemos sobre o estigma do pecado. Então, para nós não havia esperança. Agora, entretanto, por outro lado, para dar a salvação ao ser humano, Deus determinou, o Senhor nosso Deus Pai, ele determinou que sem derramamento de sangue não há remissão, que está em Hebreus 9, verso 22. Porque no sangue está a vida. A Bíblia diz que a alma está no sangue. Daí a instituição do sacrifício de animal. Todas as vezes que o povo de Israel cometia um pecado, trazia para o sacerdote judeu um certo animal de acordo com o pecado cometido. E o sacerdote, então, sacrificava esse animal para purificar aquela pessoa que cometeu o pecado do seu pecado, para libertar o pecador do seu pecado. Então, ora, isso era um símbolo do sacrifício vindouro, que era apenas um símbolo daquilo que seria permanente, que seria feito através do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo foi o perfeito sacrifício, pois por isso ele foi chamado por João de Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, capítulo 1, verso 29. Então, o Deus Filho desceu da sua glória para assumir a posição de cordeiro, com a finalidade de derramar o seu sangue por todos aqueles que o aceitam como sendo Senhor e Salvador. Então, é necessário, amado, que nós venhamos compreender que se nós não aceitarmos a Cristo como sendo o Senhor da nossa vida, nós não recebemos a purificação dos nossos pecados. Precisamos ser salvos. É óbvio que aquele que não o considera como Senhor e Salvador não tem o direito de receber a eterna salvação. Então, temos que nos maravilhar, olhar dentro do mundo espiritual com os olhos da fé e enxergar dentro da dimensão deste mundo espiritual a maravilha que foi feita em nosso favor. Pois não precisamos mais sacrificar nenhum animal para nos purificar. Nem todos os animais que existiam no mundo daria para servir como propiciação pelos nossos pecados, uma vez que estes são incontáveis. Porém, graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que se constituiu como nosso advogado junto ao Pai, para defender e garantir a cada um que o aceita como Salvador, para que essa pessoa alcance a salvação de todos, de todo aquele pecado cometido, de todos aqueles que sinceramente aceita o Senhor Jesus como sendo seu único Salvador, como sendo o único Senhor da sua vida. Então, a Bíblia diz que, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos gratuitamente o acesso pela fé a essa graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Romanos capítulo 5, verso 1 e 2.
Então o Senhor Jesus Cristo significa a salvação. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o Salvador. Ele salva a nossa alma, a nossa vida, nosso corpo. Da, é, ele é o Salvador de todo o nosso ser. Ele é aquele que nos salva por meio da fé. Não é pela obras de caridade, pois fazer caridade é obrigação de cada um de nós. O que custa dar a mão àquele que está caído. Quando nós fazemos caridade, não estamos fazendo mais do que a nossa obrigação. Muitas pessoas dizem, você precisa fazer caridade para alcançar a salvação. Você só vai alcançar a salvação quando você aceita Cristo como sendo o Senhor da sua vida. E aí, as obras do Espírito Santo surgirão, garantindo assim a nossa salvação. Pois está escrito que somente pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo, que somos salvos. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Hebreus 10, verso 38. Então, a história registrou o fato de que nós somos salvos mediante a fé. Também depois de Cristo ter sofrido por nossos pecados, então, ele se tornou nosso advogado, ele se assenta à destra do Pai. Então, se a salvação das pessoas ocorresse através das obras de caridade, então o Senhor Jesus não precisaria vir a este mundo. Bastava apenas ordenar que fizesse caridade para a salvação. E já estaria salvo. Mas não, a salvação da pessoa só é possível quando elas aceitam o sacrifício do Senhor Jesus, somente pela fé. Deus, ele oferece a salvação para cada um de nós. Ele entrega o seu único filho para ser sacrificado em prol da humanidade. Agora, o ser humano só vai perder a salvação quando ele rejeita esse sacrifício, quando ele não aceita o Filho de Deus como sendo o Senhor da sua alma. Então temos agora o conhecimento de que a pessoa passa a viver uma vida eterna quando ele recebe a Cristo como sendo o Senhor e Salvador. Ele recebe a própria salvação. Então não há outro meio de recebermos a salvação se não formos até a cruz de Cristo. Se não nos chegarmos até a cruz de Cristo. Precisamos, então, nos aproximar do nosso Senhor para receber essa salvação. Então, o Deus Filho, ele vem ao mundo para salvar aqueles que nele crê, por intermédio da pregação da sua santa palavra. Ele disse para os seus discípulos, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, já está condenado. Será condenado, diz ele, em Marcos capítulo 6, verso 15 e 16. Então, essa crença da qual o Senhor fala, não é a crença comum. Crer em Deus, a Bíblia diz que até o diabo ele crê, mas ele não faz, ele não obedece. Então nós precisamos obedecer, ser obediente à palavra. Para isso, Deus nos deu a palavra da vida. A atitude que devemos cultivar pelo Senhor Jesus é exatamente de assumir a nossa posição humilde e aceitar Ele pela fé. Aceitar que Ele é o perfeito sacrifício e passarmos a ser dele. Ele tomou o nosso próprio lugar. Porque se Jesus não morresse no Calvário, não haveria nenhuma oportunidade de alguém ser salvo, de alguém receber a vida eterna. A pessoa tem de considerar essa atitude de entregar a sua vida, e é necessário você receber o batismo nas águas por imersão, conforme o seu mandamento, tornando-se assim os seus seguidores. A Bíblia deixa bem claro, quem crer e for batizado será salvo. Então é necessário recebermos a Cristo e também a crer nele e aceitarmos o batismo, porque o batismo nos torna a nossa
a nossa comunicação pública de que nós passamos a ser de Cristo. É a nossa condição de aceitarmos publicamente que somos filhos de Deus. Crer no Senhor Jesus é muito mais do que uma simples exposição em relação à sociedade. Significa que estamos vivendo aqui na terra já a vida eterna. É o compromisso de passarmos a viver em função dele. O Senhor Jesus vem ocupar o primeiro lugar na vida da pessoa. Acima de tudo e de todo, foi por essa razão que ele disse... Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue e tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Mateus capítulo 16, versos 24 e 26. Então, a vida na presença do Senhor Jesus pode ser comparada ao matrimônio. Após o casamento, a pessoa passa a viver para o seu próprio lar, para a sua companheira, para seu companheiro. A esposa passa a viver em dedicação ao marido, o esposo passa a viver em dedicação à esposa. Então, é isso que é ser um matrimônio, é isso que é comparado à nossa vida cristã. Devemos esquecer da vida de solteiro, esquecer dos desejos profanos da nossa vida antes de sermos unidos ao nosso matrimônio. Então, passar para viver uma vida casta em santidade para um lar abençoado. Também aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor Salvador. Todos os nossos objetivos são no sentido de agradá-lo e fazer a sua vontade plena, ainda que custe o sacrifício da nossa própria vida. Este, amado, é o pedacinho do maná dos céus de hoje, e amanhã eu voltarei para falar sobre Deus, o Espírito Santo, e assim nós estaremos crescendo na graça. Eu quero fazer o meu compromisso de fé, orando agora. Grande e poderoso Deus, em o nome de Jesus, eu oro, Pai, agradecido por tudo o que o Senhor tem feito em minha vida, pelo meu lar, pela minha esposa, pelas minhas filhas, pelas minhas netas, pelos meus genros. Eu oro, Senhor, pelas pessoas que estão enfermas, acamadas, no leito de dor, pessoas que estão atribuladas, angustiadas. Eu oro, Senhor, pelas pessoas que estão enfrentando luta neste mundo, que estão muitas vezes abatidos espiritualmente, pedindo, Pai, que o Senhor levante o caído, o oprimido, segura na mão desse teu servo, firme os passos dele, Pai, para que ele possa prosseguir a jornada de fé, porque sem fé é impossível agradar o Senhor. Em o nome do Senhor Jesus, eu louvo e glorifico. Amém e amém.